Olá, meus amores, voltei hoje com mais novidades para vocês. Esse kit de higiene. Seja bem-vindo ao meu canal, Marcele Gonçalves e você. Vamos para o vídeo. Bom, aqui estou mostrando para vocês tudo que eu usei para fazer esse kit. Gente, posso falar para vocês? Nunca tinha feito. Cismei assim. Estudei, né? Como eu falei para vocês que eu sempre estudo antes de fazer minhas coisas. Estudei qual seria a melhor forma e resolvi fazer. Então, assim, bem interessante, foi bem interessante fazer. Bom, aqui eu tô misturando, né, o gesso. Como eu mostrei para vocês aí, eu botei a água e vim colocando o gesso. Se eu não posso precisar para vocês a quantidade que eu coloquei aí, porque eu fui fazendo, né, e fui vendo de acordo como que a massa ia ficando. Então, assim, eu não posso dizer para vocês, ó, foi essa quantidade. Então, ele só tem que ficar como se fosse uma consistência de bolo. Nem muito grossa, né? Assim, muito espessa, nem muito fininha, como se fosse a consistência de bolo mesmo. Aí é que eu tô pegando esse copo aí de açaí, tá vendo como que a gente pode guardar as coisas e uma hora serve? Então, aí eu passei óleo de cozinha, né, pra untar, fica mais fácil para sair depois. E aqui eu coloquei o vidrinho dentro desse pote, né? E tirei ali um pouquinho do excesso. Aí aqui eu já tô colocando o segundo vidrinho. É... Colocando aos poucos, né? Vou dando batidas para ele assentar e não ficar com bolhas. Mesmo assim, ainda acontece às vezes de ficar um pouquinho, mas é relativo, né? Eu achei até interessante. Mas depois vocês vão ver. Aí aqui eu tô batendo, né, para tirar as bolhas e para que ele fique o mais homogêneo possível. Aí eu fiz aqueles dois lá e agora resolvi fazer também uma saboneteira. Aí eu comprei, né, aquelas saboneteiras, aqueles saboneteirazinha que a gente compra às vezes, muitas vezes para botar sabonetinho de neném. Aí eu resolvi usar para molde. Aí, né, resolvi fazer também uma plantinha, fazer como se fosse uma suculentazinha para colocar também. E peguei uma garrafa de suco, dessas garrafas de suco de 1 litro, e medi mais ou menos onde eu queria e recortei. Aí aqui tô secando, né, que eu já lavei a garrafa, sequei. Agora venho untando novamente com óleo de cozinha mesmo. Aí peguei esse copinho aí, também passei, né, para não grudar. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz no outro, né? Coloquei água. Aí eu usei cerca de 2 quilos para fazer esses 2 kits, mais ou menos isso. Aí eu coloquei água, né, novamente, vou mexendo, deixando naquela consistência que eu falei, né, consistência de bolo. Aí coloco um pouquinho para poder grudar, um pouquinho no fundo. Botei água para poder ter peso, né? E conseguir segurar para não ficar boiando, senão sai do lugar. Então você tem que botar algum peso dentro do molde que você for fazer. Aí aqui eu tô repetindo o mesmo processo. Faltou um pouquinho, tô fazendo mais. Assim, vocês têm que fazer aos poucos, tá? Porque o gesso ele seca muito rápido mesmo. Então, assim, eu vou fazendo aos poucos e vou colocando. Aí ali eu vou deixar secar. Aí resolvi fazer também uma bandejinha. Essa bandejinha aí, ela é de isopor, né? Aquelas que vem carne, aquelas coisas que a gente compra assim, que vem embaladinha. Você também pode pegar ela, lavar, né? Fazer a higiene dela. Depois dela sequinha, vai fazer a mesma coisa. Vai passar o óleo, né? O óleo de cozinha para não grudar. E vai jogar a massa. Aí eu esqueci de mostrar, gente. Eu sempre esqueço de mostrar alguma coisa. Eu coloquei aqueles ferrinhos que a gente compra para botar em obra. Gente, caraca, esqueci. Aquele ferrinho queimado, que eu esqueci o nome dele agora.
Então, mas é isso aí. Eu coloquei algumas partezinhas, peguei alguns pedaços, coloquei, né, para não quebrar, porque como ele é fino, né, esse daí é mais fininho, se fosse mais fundo, ficaria até melhor. Mas assim, não ficou ruim não. Mas aí eu coloquei para não quebrar, para não ter perigo de quebrar. Aí aqui eu já deixei secando, né? Como eu fiz alguns antes, algumas horas antes, eu deixei algumas horas secando ele por volta de umas 3, 4 horas. E alguns eu cheguei a desenformar no mesmo dia, né? Como esses daí. Desenformei no mesmo dia. Outros deixei para desenformar só no dia seguinte. Como eu já tinha feito depois, então eu deixei para desenformar no dia seguinte. Daqui a pouco vocês vão ver. Aí aqui tô mostrando para vocês de pertinho, né, como ficou cada um. Ficou bem interessante, gente. Eu gostei, falar a verdade, gostei. Tá muito bonitinho aqui no meu banheiro. Aí aqui tô tirando o excesso, né, que ficou. Tirando com a mão mesmo. Aí aqui, tô mostrando para vocês, né, como eu falei, eu fiz 2 kits. Então o primeiro kit eu fiz no mesmo dia, mexi no mesmo dia. Aí aqui eu tô tirando com a lixa 220. Tô retirando todo o excesso, né, que ficou e tirando também algumas imperfeições. Aí eu vou molhando a lixa e vou passando no vidrinho. Molhando, passando, até a hora que eu ver que tá bom, aí eu paro. Isso daí vai muito a critério de vocês também, do jeito que ficou a peça. Então, assim, né, pra mim aí ficou bom. Até onde eu lixei ficou bom. Aí depois eu boto pra secar de novo, tá? Ó, já botei lá pra secar e aqui já vou mostrando as próximas que eu vou fazendo a mesma coisa. Então até dei uma acelerada a mais aí pra adiantar. Eu fiz várias peças e aqui tô mostrando aos pouquinhos, né? Aí aqui já no outro dia, deixei secar tudo bem sequinho. Aí algumas eu desenformei hoje e agora já venho pintando. Aqui eu tô pintando com a tinta acrílica à base d'água e coloquei resina dentro da tinta. Então assim, já adianta para ficar impermeável já, permeabilizar a peça. Aí eu passei 2 demãos em cada peça dessa daí. Passei, deixei secar por mais ou menos 1 hora. Aí voltei, passei a segunda demão, deixei secar por mais 1 hora. Seca bem rápido, mas para você ter certeza mesmo que tá bem sequinho, é melhor você deixar um tempo lá. Aí aqui vou fazendo todas as peças e vou botar para secar. Aqui a bandejinha também, como vocês podem ver, ela ficou bem fininha, né? Só deixei mesmo para colocar assim, coisa mais. Depois vou fazer uma melhor, fazer uma mais grossinha. Aí aqui, mais uma vez eu pensei que estava mostrando e não estava. Eu peguei aquele cinza que tava, agora aqui já é uma tinta preta, né? O xadrez preto. A mesma coisa que eu fiz com xadrez, tô fazendo com xadrez preto, eu fiz com o branco, né? Peguei e fazer tipo um granilito. Eu fiz com o branco primeiro, depois eu fiz com o marrom e por último eu fiz com o preto. Aí eu peguei uma escova de dente, né, e vim com a pontinha da escova de dente só passando o dedo assim, botei a tinta, vim passando o dedo e foi ficando as bolinhas. Aí deixei secar e agora coloquei o pump, né, no lugar. Aí aqui já é o difusor. Lá é a saboneteira e ali é o difusor. Aí eu comprei aqueles galhozinhos, né, que a gente acha nessas lojinhas. Comprei, cortei, comprei 3 diferentes. Cortei. Aí eu tinha umas pedrinhas aqui em casa também, pedrinha de jardim. Aí coloquei dentro do vidrinho, né, aquele moldezinho que eu fiz do vasinho e fiz como se fosse uma suculenta mesmo. Como eu não achei do jeito que eu queria, então eu mesmo criei a minha suculenta. E foi assim que ficou o nosso kit. Como vocês sabem, né? Vocês viram, eu fiz 2 kits. Aí esse aqui tá no meu banheiro de cima,
né, que é o que eu tô fazendo na obra agora. A obra não, tô mexendo aqui, né, fazendo algumas coisinhas, alguns armários, algumas coisas para mudar. E esse aí é o banheiro de baixo, que eu já mudei e tem aqui no canal. Corram lá para ver. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!